Bom, galerinha, vamos retomar aqui o estudo, né, a sequência do que estávamos fazendo aí. Já criamos todas as classes com as simulações aqui das nossas relações entre objetos, tá? E o que vai restar agora para a gente fazer vai ser fazer as instâncias, uma vez que já temos aí todo esse bloco montado, tá? Então, eu vou vir aqui para a nossa área de código. Nós temos aqui já criada a classe banco, cliente, filial, funcionário, pessoa e o Program CS, logicamente que já tem aqui. E agora lá no método main, o Program CS, a gente vai estar fazendo as instâncias, tá? Então eu vou estar colocando aqui, ó, instância de... primeira coisa, eu vou fazer aqui a instância de cliente. Pode ser do cliente. Instância do cliente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguns avisos que vem vindo aqui. Às vezes é bom olhar na hora, né? Tudo bem. Só deixa eu dar uma pausa aqui, galera, rapidinho. Bom, voltei aqui. Então vamos fazer uma instância do cliente, tá? Então, primeiramente eu vou chamar a classe clientes, vou chamar a variável de C igual new cliente, coisa que a gente já aprendeu. E vou passar as características do cliente, né? Então o cliente ele vai acumular as características de pessoa e de cliente. Então se eu olhar lá, pessoa, ela só passa o nome e o CPF. E cliente, ele tem algumas ações lá. Então ele tem o código de cliente, o saldo, o crédito e as ações que ele pode sacar ou que ele pode depositar valores, tá? Então basicamente aí tem essa situação aí do cliente. Então vamos tá criando aqui cliente. Vou estar falando o seguinte, ó. Cliente, ele vai ter um nome. Esse nome eu vou chamar aqui de João Silva. Aí aqui, o que eu vou colocar aqui, ó? O C ponto saldo, na verdade saldo não, mas eu vou ter também o CPF. Não temos aqui regras, mas vou colocar aqui um CPF qualquer, não, pelo menos no formato que a gente precisa. E aqui, ó, eu vou colocar também as características de cliente. Cliente, ele vai ter um código, né? Ele vai ter o código de cliente. Vou colocar aqui que o código de cliente dele vai ser 123. Ele vai ter um saldo. Então, digamos que o saldo dele seja aqui de 2.000. E ele vai ter um crédito, que por enquanto não estou usando esse crédito para nada, mas tá lá, crédito de 3.000. Beleza? Bom, feito isso, o que é que eu tenho aqui também? Eu posso depois executar algumas ações com esse cliente, tá? Então esse cliente, eu vou já fazer aqui também. Se eu quiser depois, eu posso exibir essas informações do cliente. Eu vou estar usando aqui, ó, o console.writeLine, né, para poder escrever aqui, e vou colocar assim, né, ó, nome cliente. Vou colocar aqui o nome do cliente, código, né, para poder colocar aqui. Aqui eu inserir o código do cliente. E aqui eu só vou mostrar o nome, e o código, né? Com essas informações aqui já inseridas,
Não, no caso, deixa eu ver, é c.nome e c.código. Beleza? Na verdade é código cliente. Tá? Então aqui, galera, eu já preenchi esse primeiro método só para mostrar essas informaçõezinhas rápidas, né? Não vou me ater aqui ao CPF dele, eu acho que vou fazer uma coisa bem mais enxuta. E aqui vou colocar também um console.writeLine, né? Passando aqui, por exemplo, o saldo atual, né, pra gente sentir lá, né? Vou colocar assim, o saldo. O saldo atual desse cliente. E aí o saldo dele eu vou colocar aqui, né? Esse saldo dele eu vou inserir aqui e vou colocar ele aqui, o c.saldo. Com essas informações aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir, né, enxergar, vou colocar até uma marcação aqui, vou fazer um console writeLine, vou colocar aqui uma marcaçãozinha bem simples, só para poder sinalizar mesmo, né, que isso aqui é do cliente. Então vamos colocar aqui uma sinalzinho aqui, né? A galera mais antiga às vezes gosta disso aqui. Eu não sou exatamente dessa época, mas até que é prático nessas horas, né? Na hora da gente instanciar esse código, né? Aí ele vai exibir essas informações. O que a gente vai fazer depois é fazer o uso do método para que ele acabe rodando direitinho, tá? Eu só vou dar uma paradinha aqui. Opa, espera ele rodar aqui. Rodou, mas eu esqueci de fazer um detalhe, né? Importante. Esqueci de parar o carinha aqui, console.read aqui, né, para ele parar. E aí, acho que agora vai dar pra gente enxergar isso aqui, né? Então, só pra gente poder enxergar isso aqui funcionando, tá? Então, aqui ainda faltou no saldo atual colocar isso aqui, tá? Vou dar uma paradinha aqui, galerinha, só um minutinho. Bom, então retomando aqui rapidinho, aqui eu exibo o saldo do meu usuário. E agora, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou querer fazer o cálculo do depósito, né? Então eu sei que o saldo dele aqui, ó, tá em 2.000, que foi o saldo que eu utilizei, né? Então digamos que eu queira fazer essa ação do depósito, tá? Do depósito aqui. Lembrando que um dos pontos que eu queria mostrar era a relação entre objetos. A gente já viu aqui a herança, uma vez que tem nome e CPF no cliente, né? Então isso é um ponto importante a se salientar aqui do que a gente está fazendo, tá? Então isso é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, tá? Então a gente já está fazendo operação de herança, mas é bacana porque dá para a gente mostrar alguns complementos de programação aqui, algumas práticas que a gente usa, tá? A gente tem aqui a opção de depositar o valor, que é o método que faz o depósito. Então aqui, lá no meu cliente, eu tenho um método aqui que insere o dinheiro lá dentro, tá? Então se eu chegar aqui, ó, no Program CS, eu vou fazer, primeiro eu vou executar aqui em cima, ó, um método de depósito. Não. Então, ó, eu sei que ele já tem 2.000. Então, se eu fizer assim, ó, c.depositar, e agora eu depositar mais 2.000, vamos reparar aqui
Agora, opa, não atualizou. Então, ó, teve algum errinho aqui, ó. Se eu fiz o método ação de depositar e depois eu tinha que mostrar o saldo dele e não mostrou, pode ser que eu tenha algum erro de código. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele deveria, já na hora que ele rodou, aqui deveria ser 4.000, tá? Então vamos dar uma olhadinha de como tá o meu código lá do cliente do depósito, né? Opa, tá errado mesmo, ó, porque aqui faltou um mais igual, né? Saldo mais igual o valor, tá? Aí agora sim é 4.000, ó. Ah, professor, mas por que ficou o mesmo, né? Porque na verdade eu tinha colocado o mesmo valor. Ó, vamos só colocar aqui. É bom que dê esses erros aqui na hora que a gente está rodando, porque a gente enxerga. Se eu tivesse colocado aqui 1.000, ele ia ficar 1.000, porque lá no meu código estava só igual. Então ele só está substituindo. Está virando meio que um 7, né? E ao invés de ser aí uma ação de acumular valor, né? Então o que a gente acaba fazendo aqui? O que falta, na verdade, é só aquele sinalzinho de igual, né? Mais igual. Lembrando que o mais igual é a mesma coisa que eu ter feito isso aqui, ó, dis.saldo mais valor depósito. Quer dizer, o saldo é igual ao saldo mais depósito. Mas para não escrever tudo isso, a gente tem umas práticas legais aí da programação que a gente coloca o sinalzinho de mais aqui e dá na mesma. Na hora que a gente rodar, aí sim, não, agora está valendo 3.000 o saldo dele, porque o saldo dele foi atualizado. Beleza? Então, meio que já corrigimos, ó que bacana, corrigimos um erro em tempo real, né? Podemos até fazer assim, ó, só para poder ficar bem claro. Ó, saldo aqui, colocar um outro saldo aqui, vou colocar saldo atual. Ó, depois do depósito. Aí a gente vai poder enxergar, ó, que tinha 2.000, foi depositado 1.000, tem 3.000 na conta desse cidadão, tá? O que a gente pode estar fazendo aqui também? A ação do saque. Vamos ver se a ação do saque está funcionando legal, né? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? C.sacar. Não, C.sacar. E vou falar o valor que eu quero sacar. Tipo, eu quero sacar 1.500. Beleza? E aqui eu vou fazer aqui, ó, o saldo depois do saque. Depois do saque. Vamos ver o que acontece? Opa, deu certo, professor. Ó, sacou 1.500, ficou 1.500 depois do saque. Então, tá de boa. Mas e se, por exemplo, esse cidadão fosse sacar 3.500? Olha lá, né? Não fez o saque. Mas eu também não sei o porquê que ele não fez o saque. Aí, galera, é que é interessante como a gente fez o método sacar. Deixa eu tirar esse reloginho daqui. Como é que a gente fez o método sacar? Vamos dar uma olhada? O método sacar, ele retorna no booleano, falando que se o saque deu ou se o saque não deu certo. Então, se o saque deu certo, ele retorna o true. Se o saque deu errado, ele retorna o false. Então, o bacana que a gente pode implementar aqui é fazer essa simplização aqui, ó, que é bem tranquilinha. Eu coloco um if aqui, ó. Se sacar, olha que legal, a ação do saque, ela me retorna no booleano. Se ela me retorna no booleano, ela permite
que eu ela permite que eu coloque dentro de um if, tá? Então eu posso colocar assim, ó. Depois posso até falar aqui, ó. Saque, fazer um outro console write. Eu até poderia deixar com aquele depois do saque. Vou fazer um outro console write, só escrito assim, ó. Saque efetuado com sucesso, por exemplo. Pronto, ó. Aí aqui, se deu certo, ele vai mostrar um saque efetuado com sucesso. Se deu errado, o que que vai acontecer? Ó, eu vou jogar esse carinha aqui. Ó, vou colocar aqui. E vou colocar uma mensagem diferente, ó. Vou colocar assim. Não foi possível realizar esta ação. Aí posso colocar assim, saldo atual. Para informar pro cara o saldo dele. E vou colocar assim, ó. Valor para saque. Ou até colocar assim, ó. Saldo insuficiente, né? Ó, fica mais bonito. Saldo insuficiente. O valor do saque. Vou colocar assim. Ou para saque 1. Beleza, ó. Aí aqui eu só coloco as variáveis, né, ó, que é o c.saldo e o parâmetro que eu recebo, né, ó, na verdade aqui, que é esse valorzinho aqui do saque, que é o na verdade aqui eu não vou conseguir pegar ele porque ele já está fora lá do método, né? Então eu vou deixar ele aqui, eu teria que fazer alguma gambiarra aqui para poder pegar esse valor. Ele está dentro do método, eu não tenho acesso ao que tem dentro do método por causa aqui do encapsulamento. Então eu vou deixar assim, só para não precisar fazer gambiarra, tá? Então o cara já vai saber que ele tentou sacar 3.500, a não ser que eu criasse uma variável para pegar o valor. Se depois eu pedir para o cara digitar o valor, eu posso pegar o valor que o cara digitou e colocou aqui, tá? Por enquanto, como eu não estou mexendo com essa interação, não tem problema nenhum. Opa, deu algum erro? Deu uma exceção aqui, ó. Índice baseado em 0 deve ser maior ou igual a 0. Deu um errinho aqui que eu não entendi. Deixa eu ver isso aqui, ó. Provavelmente o erro tá aqui. Ele estava esperando um valor aqui, só que não tem. Então vou deixar assim. Beleza? Então, se deu, ó, saldo insuficiente para poder realizar a ação. E agora, se eu chegar aqui e mudar o valor do saque, colocar aqui, por exemplo, 2.900, já vai ser possível. E aí o cara tem só 100 malandros na conta dele, tá? Atualmente aí depois do saque. Lembrando que o saque foi efetuado com sucesso. Então, galera, basicamente
tá? Aqui estão os conceitos bem básicos. Nem usei muito a relação entre objeto nesse primeiro exemplo, mas está implícito aqui a relação de generalização, onde cliente herda de pessoa, tá? Eu vou criar aqui o funcionário antes de finalizar esse vídeo, para que a gente tenha aí pelo menos essa relação inteira entre funcionário e pessoa, e cliente e pessoa, pronto, para na próxima eu fazer aí a relação entre banco e filial, e também com os outros dois que são os clientes e as pessoas, tá? Então, uma coisa que é importante aqui, vou aproveitar aqui já que a gente já está trabalhando. Então vou aqui, após aqui essa criação, vou colocar aqui de novo criando funcionário, né, instanciando funcionário. Então vai ser basicamente o mesmo trabalho, tá? Então eu vou instanciar o meu objeto aqui, então funcionário f igual ao new funcionário. Vou estar criando aqui também, ele também, ó, como ele é uma pessoa, e na verdade ele não tá com essas características aqui, ó. Provavelmente na hora que eu criei ele, eu acabei esquecendo de fazer isso aqui, ó, que é dizer aí para o C# que ele é uma pessoa. Então ele não veio com as características de pessoa. Agora ele vai ter o nome. Então, funcionário aqui vai ser, sei lá, Ana Souza, com CPF também. Aí aqui achei que o celular tá tocando, mas não tá. E aqui vai ter também esse símbolozinho, e depois tem o f ponto, a função dele. Então digamos que a Ana é dentro aqui do banco, ela vai ser, sei lá, gerente, cada um. A função, por que gerente está reclamando? Vamos dar uma olhada lá no funcionário. Função está como inteiro, né? Tá errado. A função é uma string. Tá vendo como a gente descobre os erros aqui? Salário eu também vou colocar como double. Foi alguns erros que eu fui cometendo aí lá no código, né? Na hora que a gente vai vendo aqui, a gente vai corrigindo, tá? E aí, f ponto. No caso, depois lá, eu já dei uma olhada aqui, tem o salário, né? Então, vamos vir aqui, f ponto salário. O salário do gerente, vamos colocar lá uns 6 conto, né? Pelo menos. Bom, aí tá feito o nome, o CPF, a função, o salário, tá? E agora o que a gente vai ter que fazer aqui? É só uma instânciazinha simples. Eu vou aproveitar o que a gente já tem aqui, né, do cliente, fazer bem parecido aqui pro gerente, pro funcionário. Só que aqui vai ser o funcionário. Vai ter o código dele também. O funcionário tem um código, né? Então a gente não colocou aqui, ó, f ponto código de funcionário. Então o código de funcionário dela vai ter o 234. E aqui é importante, né, colocar também a função. Na função eu vou colocar um terceiro valor. Então vai ter o nome, o código e a função, tá? C ponto função. Opa. Na verdade não é C, né?
Agora é o f.nome, f.código, e não é código de cliente, é código de funcionário, beleza? E agora é o f.função, beleza? Eu vou dar uma puxadinha aqui só para a gente poder ver o código todo. Então aqui, galera, estou criando aqui a identificaçãozinha do meu funcionário. Não vou me preocupar em ficar mostrando o salário dele, não tem métodos para isso. Não, é mais só para mostrar a implementação. Ó, a gente tem aqui o funcionário e tem os dados aqui do nosso funcionário, tá? Vou colocar um console write aqui só para dar uma dividida nisso tudo aqui. Na hora da gente trabalhar, não é o ideal, mas como a gente está mexendo com o console, essas soluçõezinhas funcionam no console para a gente dividir, né? Então aqui eu tenho as informações de cliente, as informações de funcionário, tá? Que a gente vai poder estar trabalhando depois. Então aqui a gente está notando a relação aí de generalização que a gente já conhece, né? Também já conhecida aí como herança. Agora vocês só conheceram o nome que ela tem entre as relações entre objeto e generalização. Até aí sem novidade nenhuma para vocês, a não ser uma formazinha ou outra aí de mexer com os métodos, tá? O que vai faltar para a gente agora, o que vai ser real novidade aqui para a gente mexer, vai ser a hora que a gente for mexer aqui com o banco, tá? Na hora que a gente for trabalhar aqui com a classe banco, que vai ser na próxima videoaula. Belezinha? Como essa já deu 26 minutos, eu vou parar aqui e na próxima a gente continua aqui nessa partezinha aqui do banco. Falou!